Nesse vídeo, eu vou te ensinar a economizar centenas de horas no Excel utilizando Power Query. No question about it, I am ready to get hurt again. Fala galera, Renata aqui, e o Power Query é uma funcionalidade dentro do próprio Excel que está disponível a partir do Excel 2016 e também no Power BI. E essa ferramenta te permite automatizar todo o processo de obtenção e tratamento de dados sem utilizar nem uma linha de código. E vale lembrar também que caso você utilize o Excel direto no MacBook, o Power Query ainda não está disponível. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como utilizar o Power Query através de um exemplo prático. Vamos supor que a gente trabalhe numa indústria de suplementos alimentares e que a gente precise organizar os pedidos dos distribuidores. O primeiro passo é a obtenção dos dados. Então, olhando aqui para o Excel, a gente consegue importar dados de diversas fontes, como CSV, banco de dados e até arquivos em PDF. No nosso caso, os nossos dados então estão em várias planilhas de Excel. Aqui então nós temos pedidos de vários clientes. O que a gente vai fazer é importar estes arquivos e empilhar esses pedidos em uma única tabela. Vamos importar o próximo. Vou clicar em transformar dados para ele abrir o Power Query para a gente. Beleza. Aqui então a gente importou os dados do cliente A e do cliente B. Mas, se você percebeu, ali na nossa pastinha a gente tem ainda dados do cliente C. Mas eu quero te mostrar como o Power Query é poderoso e caso a gente precise adicionar mais pedidos ou atualizar as nossas fontes de dados, a gente não precisa refazer todo o tratamento que a gente fez. Então, o primeiro passo aqui é a gente fazer a consolidação dos dados em uma única tabela. Para isso, vamos primeiro renomear aqui para cliente B. Aqui, a gente vem nessa funcionalidade acrescentar consultas. Acrescentar consultas como novas. E ele vai gerar uma nova tabela com base em duas ou mais tabelas que ele consolidou. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar a tabela cliente A e cliente B. Renomear a nossa tabela aqui para pedidos consolidados. Beleza. Agora a gente tem todas as informações das duas tabelas empilhadas, mas a gente precisa, perceba que tá tudo uma coisa só aqui. A gente precisa dividir a nossa tabela em várias colunas. Para isso, a gente vai clicar com o botão direito aqui em cima dessa coluna, dividir colunas, dividir por delimitador. Aqui ele já reconheceu qual delimitador a gente precisa usar e a gente quer separar a coluna em cada ocorrência dentro desse que tivesse delimitador. Vamos clicar em OK. Beleza, ele já conseguiu dividir a nossa coluna, a nossa tabela em várias colunas. Legal. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui é promover a primeira linha como cabeçalho da nossa tabela. Para fazer isso, a gente vai clicar aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Perfeito. Tá começando a ficar com uma carinha de tabela. Vamos excluir essa coluna aqui que ela não está fazendo nada pra gente. E vamos tirar agora esses delimitadores aqui que tinha e essa outra linha aqui que era basicamente o cabeçalho da outra tabela. Vamos fazer isso. Eu vou selecionar tudo, tirando o número da ordem e essa linhazinha aqui. Vamos olhar melhor agora para cada um dos nossos dados dentro dessa tabela. Aqui a gente pode ver o tipo de dado a que aquela coluna significa. Então, por exemplo, aqui em preço, ela está como formato texto. Não deveria. Preço é número. Vamos tentar mudar aqui para número para ver o que acontece. Ele deu erro.
E o porquê que ele deu erro? Porque a gente tem essa formatação aqui com o cifrão. Então, para resolver este problema, a gente vai substituir valores e substituir esse caractere por vazio. E a gente também precisa substituir o ponto por vírgula, porque como a gente está trabalhando com no Brasil, o delimitador que a gente usa, o decimal que a gente usa e que o Power BI vai conseguir, o Power Query vai conseguir entender, é a vírgula. Então vamos lá. Se a gente tentar substituir, beleza, agora já deu certo, ele conseguiu substituir por número. Vamos também transformar os nossos campos de data. Data do pedido, vamos transformar para data. Data da entrega, vamos transformar para data. Beleza. Se a gente observar um pouco melhor os nossos dados, a gente vê que a gente tem alguns status de ordem diferentes. Então, pedidos que estão entregues, pedidos que estão pendentes, pedidos que estão em trânsito. E tem algo errado aqui com esses dados, porque não faz sentido um pedido que está em trânsito ter data de entrega. Isso aqui está estranho. Então, vamos tratar um pouquinho melhor estes dados. A primeira coisa que a gente quer analisar é quanto tempo aquele pedido demorou a ser entregue, para a gente poder fazer uma análise de lead time de entrega depois. Para fazer isso, a gente vai clicar com nas duas colunas de data, vamos vir em adicionar coluna, data, e vamos subtrair dias. Beleza. Aqui a gente tem a subtração entre a data do pedido e a data da entrega. Agora, vamos dar uma olhada melhor nesta coluna de status de ordem. Por quê? Eu quero saber o que foi entregue e o que ainda está pendente, independente do status. Eu quero entregue ok ou não ok. Para isso, se eu olhar um pouquinho melhor os meus dados, eu vou ver que o texto está com vários caracteres a mais aqui. Isso vai atrapalhar a gente na hora de tratar para saber o que está entregue, o que não está, o que está pendente. Então, para resolver este problema, a gente clica com o botão direito, vem em transformar, clica em limpar e cortar. Aí, desta maneira, ele removeu todos os espaços em branco, espaços que não faziam sentido estar dentro das palavras contidas na coluna de status de ordem. Agora a gente consegue analisar melhor estes dados. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova coluna condicional e vamos criar aqui uma coluna chamada pedido entregue. Se a coluna status de ordem for igual a entregue, a saída vai ser ok. Caso contrário, vai ser não ok. Beleza. Então, aqui a gente já consegue saber o que está entregue e o que ainda não está entregue. Beleza. Agora, vamos fazer mais um tratamento, porque assim, a gente viu que tem datas de entregas em pedidos que não estão entregues. Isso aqui está esquisito. Vamos criar mais uma coluna condicional para a gente analisar o lead time de entrega só onde faça sentido. Para isso, a gente vai criar uma nova coluna condicional. O nome da nossa coluna vai ser lead time de entrega. E caso a nossa coluna de pedido entregue seja igual a ok, eu quero como saída a coluna subtração, que foi aquela que a gente substituiu as datas. E se ela for diferente de ok, a gente simplesmente não exibe nada. Beleza.
aqui a gente já consegue depois, se a gente quiser, fazer um tratamento em cima do que realmente faz sentido a gente analisar o lead time de entrega. Por último, agora vamos dar uma olhadinha naquela coluna que a gente tratou, que é a preço por unidade. Perceba que eu também tenho uma coluna de quantidade. Eu vou transformar essa coluna em número. E eu vou querer saber o preço total daquele pedido, ou seja, a multiplicação entre a quantidade pedida e o preço por unidade. Para fazer isso, eu seleciono as duas colunas, clico em adicionar coluna e venho aqui em multiplicar. E vamos renomear aqui por preço. Beleza, tratamento feito. Agora é só clicar aqui em fechar em carregar e ele vai carregar todos esses dados que a gente tratou. Perfeito, então perceba que tudo aquilo que a gente fez no Power Query ele carregou para cá, o preço total, os tratamentos em cima do status e tudo mais. Agora, vamos supor que a gente tenha mais um distribuidor e a gente precise trazer os dados de pedido dele para essa visão aqui. Como a gente faz isso sem precisar repetir tudo aquilo que a gente já fez? Vamos voltar para o Power Query e perceba que para cada uma daquelas tratamentos que a gente fez, ele vai adicionando etapas aqui na parte direita. Então, se a gente clicar com um botão direito na nossa fonte, nessa engrenagemzinha, ele está aqui as tabelas que ele consolidou. A gente precisa acrescentar uma nova tabela. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai em, primeiro, importar os nossos dados. Então, cliente C. Vamos renomear aqui para cliente C para a gente não se perder. Beleza. Aqui em pedidos consolidados, a gente então agora vai clicar com o botão direito aqui com o botão aqui nesse ícone direito, que é a engrenagem, vai mudar aqui para 3 ou mais tabelas e vai jogar a tabela de cliente C para ele fazer esse processo de agrupamento. Já era, ele já fez, agora é só, vamos ver aqui no finalzinho para ver se ele não aparentemente nenhum erro, fechar e carregar. Beleza. Coluna de, então, a nossa tabela de pedidos consolidados já está com a informação dos 3 clientes. Caso o cliente A faça um novo pedido e você precise atualizar essas informações, é basicamente você jogar o novo arquivo naquele diretório e clicar em atualizar aqui, que ele vai atualizar todo o tratamento em cima dos pedidos consolidados. Ou seja, todos os tratamentos que a gente fez ficam gravados. Você só precisa atualizar suas fontes, jogar os novos arquivos nos diretórios ou fazer, caso hajam mais dados, fazer esse processo que a gente fez de importar e incluir esse novo dado, essa nova tabela no tratamento que a gente já fez. E esse foi um overview de como o Power Query funciona e de como você consegue salvar horas do seu dia utilizando essa funcionalidade. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia o Power Query e se você utiliza ele no dia a dia. Gente, na boa, eu não lembro a última vez que eu fiz um PROC-V depois que eu aprendi a mexer no Power Query, porque vira e mexe eu preciso atualizar os dados e fica muito mais fácil quando você já fez todo o passo a passo dentro do Power Query. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse canal eu compartilho ferramentas que podem salvar horas do seu dia no trabalho. E se você acha que esse tipo de conteúdo é relevante para você, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!